Semana que termina foi marcada pela decisão do Senado de levar a presidente Dilma Rousseff a julgamento por crime de responsabilidade. Bruno Lupião, de Brasília, mostrou como o placar de 59 votos a favor e 21 contrários aproximou ainda mais a petista da perda definitiva do mandato. O julgamento final deve ter início em 25 de agosto, num contexto em que a maioria dos brasileiros não defende exatamente nem Dilma nem Temer, mas a antecipação das eleições presidenciais, como mostram as pesquisas. Esse processo todo tem feições jurídicas, mas no fundo é bem político. Nós conversamos sobre esses dois lados da moeda com o cientista político Carlos Mello e fizemos um perfil também dos 4 senadores que engrossaram os votos pelo impeachment nessa reta final. 3 deles não tinham votado em maio, quando o Senado afastou Dilma, e um chegou a mudar de lado. Ele era a favor de Dilma e agora quer a saída dela definitiva do Planalto. Lilian Venturini e José Roberto Castro mostraram 3 sinais que sugerem que o PT já se descolou de Dilma. Declarações públicas de líderes e parlamentares do partido mostram que eles não estão dispostos a apoiar a estratégia da petista, que inclui antecipar as eleições presidenciais, caso consiga o mandato de volta. Dilma está em baixa dentro e fora do PT, se afastou do governo com apenas 13% de aprovação, porém seu antagonista Michel Temer também é impopular, com apenas 14% de apoio. Nós fizemos um levantamento dos presidentes dos 10 maiores países da América do Sul e vimos que Dilma e Temer são, de longe, os mais mal avaliados da região. Temer não amarga apenas impopularidade, o nome dele foi citado também nessa semana no que seria o conteúdo da delação premiada que a empreiteira Norberto Odebrecht está negociando na Lava Jato. O presidente interino intermediou reuniões nas quais ficaram acertados repasses de recursos da empreiteira para o PMDB, que é o partido do Temer. Ele diz que as doações são legais, mas a empreiteira se refere a elas como propina. Além dele, também o tucano José Serra, que é ministro das Relações Exteriores, é citado como tendo recebido recursos da empreiteira na campanha presidencial de 2010, quando ele foi derrotado por Dilma. Enquanto a situação de ambos se complica, a de Celso Russomano distensiona. O líder nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo foi absolvido no Supremo da acusação de peculato. Lilian Venturini mostrou que, apesar disso, a vida dele não será fácil na campanha. Russomano não tem aliança com partidos grandes e, por isso, terá tempo restrito de campanha na televisão. O Supremo, que absolveu Russomano, vai funcionar a partir de setembro sob nova direção. A ministra Carmen Lúcia foi eleita na quarta-feira, já polemizando sobre o uso da palavra presidente ou presidenta do seu próprio cargo. A Lilian Venturini fez um perfil da juíza por meio de 7 frases que ela disse sobre temas polêmicos que passaram pela corte recentemente. Na Olimpíada, uma decisão liminar passou a permitir manifestações políticas antes proibidas com base numa lei que foi feita sob medida para os Jogos. Segundo muitos advogados, essa lei vai contra a liberdade de expressão defendida na Constituição brasileira. Aqui no Nexo, nós analisamos a lei e a Constituição para entender os argumentos dos dois lados. Ainda na Olimpíada, o repórter André Cabete Fábio ouviu especialistas em segurança pública sobre o que aconteceu no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, onde um membro da Força Nacional foi morto a tiros. O policial Hélio Andrade foi alvejado depois de ter entrado com a viatura por engano dentro de uma favela controlada pelo tráfico. Ele foi hospitalizado, mas acabou morrendo na quinta-feira. E o André mostrou que essa mesma região da Maré também foi palco de operações semelhantes no passado. Na área mais esportiva, a Beatriz Montessante mostrou o perfil dos torcedores brasileiros. O barulho e até a discriminação deles chamou a atenção da imprensa internacional essa semana. Por fim, nós analisamos de perto as mudanças que o judô sofreu depois que se transformou no esporte olímpico competitivo em comparação com o que a modalidade era quando foi criada no Japão. O judô deu a primeira medalha de ouro para o Brasil nessa Olimpíada do Rio e é também o esporte individual que mais deu medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos. Essas e outras informações serão no Nexo Jornal.